Bom dia, boa tarde, boa noite. Dando sequência aí na nossa disciplina de cálculo de reatores químicos, hoje a gente vai avaliar aí ainda os modelos de escoamento não ideal, partindo para a parte 2 dessa aula. Quando a gente fala de distribuição de tempo de residência, na prática, o que queremos saber e entender é que elementos de fluido adotam rotas diferentes ao longo do escoamento no nosso vaso, e ao adotarem essas rotas diferentes, eles passam a levar tempos diferentes para conseguir transitar dentro do nosso vaso, dentro do nosso reator químico. Essa distribuição para a corrente de fluido é o que a gente chama de distribuição de tempo de residência, ou RTD. Essa função ela é chamada de função E, e tem sempre unidades aí de tempo a menos 1. Por questão de conveniência, é adotado que a área sob a curva da função E seja igual à unidade. Dessa forma, a integral de 0 a infinito da função E em relação ao tempo da função E dt vai ser igual a 1. Isso aqui é o que a gente conhece como normalização da distribuição, tá? Com essa representação que a gente acabou de ver, a fração da corrente de saída com idade aqui entenda como o tempo gasto por um determinado elemento para transitar pelo nosso vaso, e a idade dele vai estar relacionada aí entre o tempo t e o tempo t mais dt, vai ser definida aí como dt. A fração mais nova, que é a idade T1, vai ser a integral de 0 a T1 de E dt, enquanto a fração de material mais velha que T1, que é mostrada aqui com uma área sombreada da figura que eu vou apresentar para vocês, ela é definida como a integral de T1 a infinito de E dt, que vai ser igual a 1 menos a integral de 0 a T1 de E dt. A curva E, ela é definida aí como uma distribuição necessária para que a gente considere o nosso escoamento como não ideal. E aqui está a curva da função E, tá? A gente vai ter uma área total que vale 1, a gente vai ter uma curvatura similar, uma curva gaussiana, tá? Aqui a gente tem o tempo T1, que está representado ali no slide anterior, e essa aqui é a fração de saída da corrente mais velha que T1, tá? Só para a gente representar graficamente quem seria essa fração aqui dentro da curva. A curva E, em si, ela tem uma restrição, e essa restrição é: o fluido entra e sai do vaso apenas uma vez, ou seja, é o que a gente chama, na prática, de condição de contorno vaso fechado. Se os elementos do fluido forem capazes de cruzar mais de uma vez o contorno do vaso, do nosso reator químico, a gente vai considerar e chamar isso de condição de contorno de vaso aberto. A maneira mais simples e direta da gente determinar a curva ela usa um traçador que seja físico e não reativo, ou físico ou não reativo, tá? Para finalidades especiais, no entanto, a gente pode usar um traçador aí que seja reativo, tá? Isso aqui tem algumas aplicações práticas também. Nesse capítulo, a gente vai tratar e lidar o nosso problema com um traçador que é não reativo. Esse traçador é alimentado no sistema em diferentes conformações. As 4 conformações mais comuns estão representadas nessa figura aqui de baixo. A forma mais simples e mais fácil de interpretar esse tipo de dado, esse tipo de resultado, está relacionada com 2 dessas funções, que são a função pulso e a função degrau. A função pulso é aquela função que eu usei como exemplo nos últimos slides da aula anterior, tá? A função degrau, por sua vez, é uma função que tem uma pequena diferença em relação ao comportamento da função pulso, a gente vai discuti-la daqui a pouco, mas elas têm uma interligação matemática. Essas 2 funções aqui têm um link matemático que permite chegar em uma ou outra, a depender do dado que a gente tem. Ainda temos a função periódica, onde a alimentação aqui do pulso é feita em ciclo, e a função randômica, que são funções aqui que a gente não vai estudar na disciplina. Primeira coisa, vamos determinar a nossa curva E para um vaso que tem volume V, esse volume está dado em metros cúbicos aqui, tá? E através desse vaso vai percorrer um fluido que tem uma vazão de escoamento V0, dado em metros cúbicos por segundo. Para isso, a gente vai ter M unidades de um traçador. Essas unidades são uma quantidade conhecida em quilo e mols, tá? Que a gente tem previamente conhecida. E a gente vai introduzir essa quantidade instantaneamente ao fluido que já está escoando no nosso reator. E o tempo e a concentração do traçador desse o vaso, eles vão sendo registrados. Isso aí pode ser feito por métodos colorimétricos, como espectrofotometria e por aí vai. Essa curva, né, que a gente está determinando é o que a gente chama de curva C-pulso, tá? E a partir do balanço de massa para o nosso vaso, a gente consegue encontrar
que a área sobre a curva da concentração pulso vai ser igual à integral de zero a infinito da função CdT, o que aproximadamente seria um somatório em I de CI delta T de I. Isso aqui vai ser igual a M, que é a quantidade de traçador que eu coloquei, dividido pela vazão volumétrica I. Claro, isso vai ter unidades de quilo por segundo dividido por metro cúbico. A média dessa curva de C pulso, ela representa para a gente o tempo médio de residência do nosso vaso, e ela vale a integral de zero a infinito da função TC dt, onde T é o tempo, C é a concentração do traçador e dt é a variação do tempo, dividido pela integral de zero a infinito da função C dt. Isso aqui, né, também escrito em forma direta, seria o somatório em I de T de I, C de I, delta T de I, dividido pelo somatório em I de C de I, delta T de I. Isso aqui vale claramente o volume dividido pela vazão volumétrica e tem unidades de tempo. Graficamente falando, o que a gente teria é isso que está representado aqui na figura. Tá? A gente vai fazer a introdução de um pulso de um traçador, que é instantaneamente introduzido, contendo aí M unidades de traçador. Essas M unidades entram no nosso fluido que está sendo alimentado no vaso, instantaneamente, e a gente vai registrando as concentrações na qual ele vai saindo aqui nessa curva. Registrando isso de forma correta, a gente vai observar uma distribuição aproximadamente gaussiana, como está representado aqui nessa figura, e a gente tem o ponto máximo de saída de traçador do nosso vaso, aqui em cima representado. A gente observar a área sobre essa curva, essa área definida como a integral de zero a infinito da função CdT, e avaliando a média, a gente verifica que o tempo médio vai ser a integral de TCdt dividido pela integral de CdT. Para que a gente encontre a curva E a partir da concentração pulso, a partir do C pulso, a gente basta que a gente simplesmente altere a escala de nossa concentração, tá? De modo a fazer com que a área sobre a curva seja igual à unidade. Dessa forma, ao dividir as leituras de concentração por M sobre V, né, a gente chega na função E, a concentração pulso. Então, o E vai ser essa concentração pulso multiplicada aí pelo V sobre M, e a gente vai ter essa curva normalizada, vamos chamar assim, com a área equivalente à unidade. Outra função que a gente tem para distribuição de tempo de residência é o que a gente chama de Eθ. Aqui, o tempo vai ser medido em termos do tempo médio de residência, ou seja, o θ vai ser o t dividido pelo tempo médio, logo, o Eθ é o tempo médio de residência que multiplica a função E. Ou seja, isso aqui é equivalente ao volume dividido pela vazão volumétrica, que multiplica a concentração pulso dividido por M vazão volumétrica, simplificando aqui, as vazões volumétricas resultam em volume dividido pela concentração do traçador vezes a concentração pulso. Isso aqui faz o quê? Ele faz uma função E um pouco mais representativa, um pouco mais elevada, um pouco mais alta. Isso serve para os casos onde a curva E apresenta valores muito pequenos. Isso é até comum de acontecer, então essa correção serve para que a gente trabalhe com números mais precisos, um pouco maiores, e evite alguns erros numéricos ao longo do nosso cálculo. Passando agora para uma compreensão um pouco melhor da função degrau em si. O experimento da função degrau, a gente vai considerar que a gente tem uma vazão de alimentação aqui, dada em metros cúbicos por segundo, que é de um fluido que está escoando através de um vaso que tem volume V. No tempo t igual a zero, o que a gente vai fazer é trocar o fluido que está sendo alimentado, o fluido normal, por um outro fluido que tem uma concentração de traçador C máxima. Essa concentração vai ser dada em quilo por metro cúbico ou mol por metro cúbico. Tá? E daí a gente vai começar a medir a concentração de traçador na saída. Essa concentração é o que a gente chama de concentração degrau. E ela tem uma relação direta com o tempo t no qual está sendo realizada essa medida. Se a gente fizer um balanço material para a saída, a gente vai verificar que a concentração máxima é a vazão máxima dividida pela vazão volumétrica aqui, que vai ter unidade de quilo segundo por metro cúbico. E se a gente observar na curva, a gente vai verificar isso aqui, tá? A concentração máxima, que é a concentração do nosso traçador, ela vai crescendo ao longo do tempo, de forma gradual, até atingir esse valor da própria concentração máxima aí de traçador que foi alimentada, tá? Então, aqui, diferente do que a gente tinha na função pulso, onde a gente alimentava um pulso de traçador específico num determinado intervalo de tempo, aqui a gente tem uma substituição de corrente, por isso que ela é conhecida como substituição degrau. A gente não tinha nada de traçador e passamos a ter uma concentração máxima de traçador na alimentação instantaneamente. Então, essa é a diferença. Obviamente, a gente vai levar um tempo até observar essa concentração máxima na saída. E esse tempo é o que a gente quer acompanhar sendo
a nossa função degrau. Para relacionar as curvas aí da função pulso com a função degrau, vamos imaginar primeiro que a gente tem um escoamento estacionário de um fluido branco. No tempo t igual a zero, a gente vai trocar esse fluido branco por um fluido vermelho. Vamos registrando a elevação de concentração da saída ali do fluido vermelho, dentro da corrente, claramente, e essa é a nossa curva F. Em qualquer tempo maior que zero, t maior que zero, né, o nosso fluido vermelho, e somente o fluido vermelho na corrente de saída vai ser mais novo que a idade t. Dessa forma, a gente pode dizer que a fração do fluido vermelho na corrente de saída é igual à fração da corrente de saída mais nova que a idade t. Na prática, né, isso significa dizer o quê? Que a função f nada mais é do que uma integral de 0 a t da função e dt. Da mesma forma, a gente pode escrever isso na forma diferencial, ou seja, a derivada da função f em relação ao tempo é a função e. E essa é a relação matemática entre essas curvas, tá? Os experimentos do tipo estímulo-resposta, usando a função pulso ou a função degrau, tem como resultar para a gente na distribuição de tempo de residência e na taxa média de escoamento do fluido no vaso. Então, tanto faz a gente ter uma ou outra, a gente consegue transformar a curva F na curva E, que a gente está habituado. Da mesma forma, a gente pode levar a curva E para a curva F, caso assim a gente deseje. O mais normal é o contrário, tá? O mais normal é a gente fazer a curva F se tornar a curva E para daí prosseguir com o cálculo. Com isso, então, a gente finaliza essa parte 2 da nossa aula aí da unidade 3 sobre distribuição de tempo de residência. A gente se encontra na próxima aula. Até lá.